No caso da meningite tuberculosa, as condições predisponentes são em torno da tuberculose pulmonar, do alcoolismo, do tratamento com corticosteroides, de infecções por HIV ou outras condições que possam vir a comprometer as respostas imunológicas. A patogênese e a patologia da tuberculose pulmonar referem-se à reativação de infecção latente com Mycobacterium tuberculosis, que pode levar, por sua vez, à disseminação metastática de bacilos contidos no sangue dos pulmões para as meninges e também para a superfície cerebral. Esses micro-organismos, por sua vez, em estado dormente dentro de tubérculos, mais tarde pode romper esses tubérculos e adentrar para o espaço subaracnoide. O principal achado patológico da meningite tuberculosa é o exudato meníngeo basal, que é caracterizado por células mononucleares. Também há a inflamação e fibrose basal. Os achados clínicos referem-se a sintomas presentes por pelo menos de 4 semanas, do momento da apresentação até este período. E esses achados clínicos incluem cefaleia, febre, rigidez de nuca, vômito, letargia, quer dizer, sonolência, que pode chegar à confusão, perda visual, comprometimento dessa visão, diplopia, essa visão dupla, fraqueza focal local específica e a presença de convulsões. As complicações da meningite tuberculosa são a hiponatremia, diminuição da quantidade de sódio, hidrocefalia, edema cerebral, perdas, complicações visuais, paralisia de nervos cranianos, principalmente o sexto, bloqueio subaracnoide medular e a presença do acidente vascular cerebral, do AVC, especialmente na cápsula interna, nos núcleos da base e no tálamo. Quanto a AVC, também é um vídeo que nós já estudamos no canal e você pode voltar e observar as circunstâncias presentes, características nesses 3 subtipos. Os exames são o LCS, a pressão está aumentada e o líquido característico é claro e incolor. O esfregaço para bacilo álcool ácido resistente, ou seja, BA do LCS, apresenta-se dessa coloraçãozinha aqui, ó. Essa é a coloração para o bacilo BA, mostrando bacilos do Mycobacterium tuberculosis. São esses bastõezinhos aqui em vermelho que você pode observar. Mas também pode ser feito a cultura do M. tuberculosis. Quanto ao diagnóstico diferencial, observa-se a história, o exame físico e exames laboratoriais apropriados para se ter certeza do que se está diagnosticando. O tratamento refere-se à isoniazida, a rifampicina, a pirazinamida e a estreptomicina. Cada um desses é um antibiótico característico de um agente etiológico específico. Quanto ao prognóstico, o óbito ocorre em 1/3 dos pacientes, provavelmente não tratados ou tratados tardiamente. A meningite sifilítica corresponde a uma infecção aguda ou subaguda que costuma ocorrer 2 anos após a sífilis primária. A meningite sifilítica ocorre em adultos jovens, normalmente homens, e ocorre em 1/4 dos pacientes quando há o treponema invadindo o sistema nervoso central. O treponema é o agente etiológico da sífilis. Os achados clínicos que provavelmente até em 2 meses ocorrem, associados ou isolados, são cefaleia, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, distúrbios mentais, fraqueza focal, convulsões, surdez e o comprometimento visual. Quanto ao exame físico, observa-se sinais de irritação meníngea, a confusão ou delírio, a presença de papiledema, a hemiparesia, a afasia e os nervos cranianos mais afetados em ordem de serem afetados são, primeiramente, o facial, depois o vestíbulo coclear, por sua vez o óculo-motor, o trigêmeo, o abducente e o óptico. O diagnóstico é realizado através de achados do LCS, observando-se pressão normal ou levemente aumentada, pleocitose linfocítica ou mononuclear, proteína leve ou moderadamente elevada. O tratamento
é distúrbio autolimitado, ou seja, ele vai por si só se resolvendo. Mas no caso da doença vascular hiparenquimatosa, pode-se observar como, por exemplo, a tabes dorsalis, a paresia generalizada, a neurite óptica e a mielite. Trata-se especificamente a doença. E a medicação é a penicilina G ou tetraciclina para alérgicos ou eritromicina também para quem é alérgico a um ou a outro. A doença de Lyme apresenta como achados clínicos distúrbios ligados ao carrapato. Então, a doença de Lyme é um distúrbio, é uma doença ligada à presença do carrapato. É resultante da infecção sistêmica com a Espiroqueta Borrelia burgdorferi. A maioria dos casos ocorre durante os meses de verão, dada a presença do carrapato. No caso da infecção primária, observa-se aqui, o eritema migrans decorrente da doença de Lyme, que é a Borrelia burgdorferi. Os locais de acometimento desse eritema são especificamente a coxa, a virilha e a axila. É uma lesão de pele anular e eritematosa, como se pode observar. Os sinais menos característicos são a fadiga, a cefaleia, febre, rigidez de nuca, dor articular ou muscular, anorexia, dor de garganta e náusea. O envolvimento neurológico ocorre com retardo em até 10 semanas. Retardo neuropsicomotor. Há uma produção de cefaleia importante, que leva, por sua vez, a uma irritação meníngea, dor aos movimentos oculares e presença de náuseas e vômitos. As características do envolvimento neurológico aparecem com a meningite ou meningoencefalite, com distúrbios dos nervos cranianos, periféricos ou raízes nervosas e com a fraqueza facial bilateral pelo envolvimento do nervo facial. Algumas anormalidades cardíacas também podem ser observadas e, neste caso, refere-se ao defeito de condução, a miocardite, pericardite, cardiomegalia, aumento do tamanho e a insuficiência cardíaca. Se associado à encefalite, normalmente leve, o paciente pode apresentar insônia ou labilidade emocional, com comprometimento da concentração e da memória. Ou ele fica irritado, ou ele fica dócil, ou há um comprometimento da concentração ou um comprometimento da memória. Nos achados laboratoriais da doença de Lyme, no LCS, observa-se uma pleocitose linfocítica, a proteína pode estar levemente aumentada e a glicose, por sua vez, está normal. No caso do exame neurológico para a Borrelia burgdorferi, tem-se o ELISA, o Western blot ou o PCR. O tratamento da doença de Lyme visa evitar áreas infestadas por carrapatos. É uma prevenção, não ir onde tem carrapato. O outro tratamento também pode ser a vacina, mas é de uso controverso. A doxiciclina ou amoxicilina é um tratamento quando há o envolvimento de nervos. A meningite e a encefalite viral são estados confusionais agudos e levam, no caso das meningites, a infecções virais das meningites. E no caso das encefalites, as infecções virais do parênquima cerebral. A patologia, neste caso, refere-se a infecções virais, principalmente atingindo o sistema nervoso central e levando à disseminação hematogênica de uma infecção viral sistêmica, a disseminação neural do vírus por transporte axonal e a consequente desmielinização pós-infecciosa autoimune. Fora as infecções virais, a patologia também pode referir-se à reação inflamatória meníngea, mediada por linfócitos, e à própria encefalite, cuja patologia dá-se pelo espessamento perivascular, consequente infiltração linfocítica, por sua vez, proliferação microglobal na região subcortical da substância cinzenta, mais especificamente. Os achados clínicos referentes mais importantes são febre, cefaleia, rigidez de nuca, fotofobia, dor à movimentação ocular, leve comprometimento da consciência, erupção cutânea, faringite, linfadenopatia, pleurite, cardite, as inflamações, icterícia, organomegalia, diarreia ou orquite.
Os achados laboratoriais mais frequentes referem-se ao LCS, e neste caso há uma pressão normal ou diminuída e a presença de pleocitose linfocítica ou monocítica. A glicose está normal e o hemograma apresenta leucograma, leucopenia ou leucocitose leve. O EEG apresenta difusamento lento. O diagnóstico diferencial dá-se com a meningite bacteriana parcialmente tratada, com a meningite sifilítica, fúngica, parasitária e neoplásica e com a encefalomielite pós-infecciosa. Quanto à prevenção e tratamento, é importante destacar o uso das vacinas, além da medicação sintomática. O prognóstico é bom, visto que há uma resolução espontânea em 2 semanas, independente do agente causal. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.